Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Somos uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens dos livros da Palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desejo é que você se sinta à vontade para ouvir a voz da Bíblia aí em sua casa ou em seu local de trabalho. Eu vou compartilhar nesse momento, e esse momento foi criado especialmente para você, vou compartilhar agora a parte 8 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o escritor aos Hebreus. Fique atento no significado. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o nosso incomparável sumo sacerdote. Eu desejo que você se lembre disso. Abra sua Bíblia nesse momento, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O autor aos Hebreus está agora no ponto central de sua carta, mostrando-nos com cores vivas que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que os profetas, maior do que os ángelos, maior do que Moisés, maior que Josué e ainda mais, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que Arão. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o nosso grande, mega sumo sacerdote. Somente Hebreus se refere dessa forma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse tema é o coração dessa carta aos Hebreus. O ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, é o tema mais proeminente da carta aos Hebreus. O sacerdócio é considerado principalmente em Hebreus capítulos 5, 6 e 7. O santuário nos capítulos 8 e 9 de Hebreus e o sacrifício no capítulo 10 de Hebreus. Assim como Levítico, capítulo 16, é o grande capítulo da expiação do Antigo Testamento, Hebreus capítulos 9 e 10 são os grandes capítulos neotestamentários da expiação. Você sabia? O capítulo 9 de Hebreus mostra Christos como o ofertante sumo sacerdotal e o capítulo 10 de Hebreus mostra-nos Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como a oferta sacrificial. Guarde isso em sua mente. O autor aos Hebreus destaca os privilégios do sacerdócio levítico para então se concentrar no sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda mais, o autor aos Hebreus compara e contrasta os dois ministérios, mostrando que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segue os mesmos princípios do sacerdócio levítico, mas dele se distingue por perfeito e definitivo. Os 4 primeiros versículos do capítulo 5 do livro de Hebreus são históricos e dizem respeito à ordem de Arão. Se a carta é dirigida a cristãos judeus, as declarações
vêm como lembranças para servir de pano de fundo para a introdução de uma ordem superior. Ouça agora as excelências do sacerdote araônico, Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 4. O autor faz várias declarações solenes acerca do sacerdócio levítico como nomeação, responsabilidade e obrigações, informando que tudo isso foi divinamente estipulado e, portanto, deve ser cuidadosamente observado. Vou compartilhar, nesse momento, verdades importantes deste texto bíblico. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote é tomado entre os homens. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os antropós, ele, o sumo sacerdote, archiérios, não é tomado entre os ágelos, mas entre os antropós, os homens. Um sumo sacerdote precisa ser homem, pois lida com os pecados e as fraquezas humanas. Mas no caso do sacerdócio levítico, deveria ser tomado da família de Arão. Somente Arão e seus filhos tinham permissão para servir no altar. Em segundo lugar, o sumo sacerdote é encarregado de um trabalho espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os antropós, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos antropós, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Amar-te-á. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Ele, o sumo sacerdote, archiérios, não é um agente social ou político. Ele é chamado para cuidar das coisas concernentes a Deus, ou seja, fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele, o sumo sacerdote archiérios, é constituído para um trabalho em favor dos antropós e não contra eles. O ofício do sumo sacerdote archiérios é oferecer dons e sacrifícios pelo pecado, amar-te-á. Nesse caso, os dons devem referir-se às oferendas de cereais e os sacrifícios às ofertas de sangue. O sumo sacerdote era o intermediário entre Deus e o seu povo. É bem verdade que nos dias em que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio ao mundo, o sacerdócio estava corrompido e o sumo sacerdote ocupava uma posição política, presidindo o sinédrio, o tribunal dos judeus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o sumo sacerdote precisa ser um homem compassivo. Hebreus capítulo 5, versículo 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. A Bíblia diz, eu acredito. O sumo sacerdote era encarregado de apresentar-se a Deus em nome dos pecadores para oferecer sacrifícios em favor dos que pecaram por ignorância e ainda mais em favor dos que pecaram por fraquezas. O reconhecimento de suas próprias fraquezas e da possibilidade de cair em tentação
faz com que o sumo sacerdote seja moderado com os homens a quem representa na presença de Deus. Porém, é digno de nota que não havia provisão para os pecados deliberados. Não há perdão a não ser para aqueles que, arrependidos, buscam o favor divino. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, o sumo sacerdote precisa oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e ainda mais por seus próprios pecados. Hebreus capítulo 5, versículo de número 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. A Bíblia diz, eu acredito, o sumo sacerdote era um homem tirado dentre os homens, com as mesmas fraquezas dos demais homens, embrulhado em fraqueza. Portanto, o sumo sacerdote era um homem imperfeito, oferecendo um sacrifício imperfeito em favor de homens imperfeitos. Por ser fraco, como os pecadores que representava, deve sentir compaixão pelos pecadores. A lei era meridianamente clara em afirmar que Arão deveria sacrificar uma oferta pelo pecado e queimar uma oferta pelo próprio pecado e pelo povo. Fica aqui acentuada a superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sobre Arão, uma vez que a diferença mais significativa é que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Em quinto lugar, o sumo sacerdote precisa ser chamado por Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A Bíblia diz, eu acredito. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Você está interessado em ouvir a voz de Deus. Nenhum homem podia se auto-intitular sumo sacerdote. Trata-se de um chamado divino. É uma honra e um privilégio que não se compram com dinheiro nem se herdam por tradição familiar. Só Deus podia constituir um sumo sacerdote. A ordem araônica não faz disposição para a eleição democrática, mas somente para nomeações teocráticas autoritárias. Aqueles que buscaram tomar para si o ofício sacerdotal, como, por exemplo, os filhos de Coré, em Número 16, versículos de 1 a 40, depararam com furor da ira e do juízo de Deus. Nenhum homem tinha poder para nomear-se sacerdote, muito menos sumo sacerdote. O rei Saul tentou desempenhar funções sacerdotais e perdeu o reinado. 1 Samuel capítulo 13. Coré e seus companheiros rebeldes caluniadores tentaram ordenar-se sacerdotes e foram julgados por Deus. Números capítulo 16. Quando o rei Uzias tentou entrar no templo para queimar incenso, Deus o feriu com lepra, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 21. Assim deve ser ainda hoje o ministério da palavra.
Sem um chamado divino, o ministério da palavra torna-se um peso insuportável para o obreiro e para a obra, para o pastor e para a igreja. Ouça agora, nesse exato momento, as excelências do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10. Assim como o autor aos Hebreus enfatizou o ministério sacerdotal segundo a ordem levítica, destacando a figura de Arão, agora ele, o autor aos Hebreus, volta a sua atenção para o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico era uma preparação para o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque, era a consumação do sacerdócio levítico. Aquele era temporário e transitório. Este é permanente e eterno. Aquele era sombra. Este é a realidade. Vou aqui agora destacar para você que está conectado, ouvindo a voz da Bíblia no livro de Hebreus. Vou agora destacar a seguir alguns aspectos do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se prepare. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, foi constituído por Deus Pai. Hebreus, capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 5:5, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Coloque essas palavras em sua mente. Muitos benefícios advirão. A semelhança de Arão, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não glorificou a si mesmo para tornar-se sumo sacerdote. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi constituído pelo Pai, Deus Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi nomeado sumo sacerdote desde a eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realizou o seu ministério de acordo com o propósito eterno. Em João, capítulo 8, versículo 54, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixa claro que não honra a si mesmo, mas é honrado pelo Pai. Todo sumo sacerdote procedia da tribo de Levi e da família de Arão. Esse ministério era hereditário e sucessivo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém, não foi sacerdote da mesma ordem. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, era da tribo de Judá. Por isso, não pertencia à classe sacerdotal levítica. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi constituído sumo sacerdote de uma ordem eterna, a ordem de Melquisedeque. Quero que se lembre disso. As seguintes características a respeito de Melquisedeque ilustram o caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como o verdadeiro sacerdote daquela ordem divina.
Primeiro, Melquisedeque era sacerdote por seu próprio direito e não em virtude de suas realizações com os outros. Segundo, Melquisedeque era sacerdote para sempre, sem substituto nem sucessor. Terceiro, Melquisedeque não foi ungido com óleo, mas com o Espírito Santo como sacerdote do Altíssimo. Quarto, Melquisedeque não ofereceu sacrifício de animais, mas pão e vinho, símbolos da ceia que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, instituiu. Quinto, Melquisedeque uniu em si as funções sacerdotais e reais, coisa estritamente proibida em Israel, mas a ser manifestada em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sacerdote no seu reino. Quero que se lembre disso. O autor aos Hebreus deixa claro que, da mesma forma que Arão foi chamado e indicado por Deus para servir como sumo sacerdote, assim Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a si mesmo não glorificou para se tornar sumo sacerdote. Ouça, nesse momento, Melquisedeque era rei de Salém. Portanto, surge aqui a ideia de que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é sacerdote-rei. Essa mesma ideia aparece novamente em Salmos, capítulo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A Bíblia diz, eu acredito. E reforçando essa verdade, o texto de Salmos 110, versículo 4 é enfático. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Zacarias conclui esse pensamento a escrever. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união em ambos os ofícios. Zacarias, capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz, eu acredito. Cumprindo essa profecia, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nasceu em Belém. Os magos do Oriente o chamaram de Rei dos Judeus. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, foi verdadeiramente homem. A Bíblia diz em Hebreus 5:7, ele, Jesus, dos dias da sua carne. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, por isso precisava ser homem. Jesus se fez carne. Ele, Jesus, foi verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Ele, Jesus, foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Jesus não se tornou sacerdote depois de sua ascensão, mas já durante sua vida na terra ofereceu orações e petições. Terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, foi um intercessor. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem
o podia livrar da morte, Thanatos. Hebreus 5, 7. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como homem perfeito, foi um homem de oração. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, começou seu ministério com oração. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, considerou a vida de oração mais importante que ensinar e curar. Para ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orar era mais importante que o descanso e mais importante que o sono. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, iniciou, continuou e concluiu seu ministério terrestre com oração. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, iniciou seu ministério celestial com oração. Guarde isso em sua mente. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ofereceu a Deus orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, experimentou não apenas o sofrimento, mas o maior de todos os sofrimentos, o sofrimento vicário. Sendo santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi feito pecado por nós. Sendo bendito, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi feito maldição. Sendo amado do Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi desamparado na cruz. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, derramou sua alma na morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, bebeu o cálice amargo da ira de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, suportou em seu corpo o justo castigo que a lei impõe. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi ferido e traspassado pelas nossas transgressões. No Getsemane e na cruz, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, suportou angústia de morte e sofreu não apenas uma morte física, como se um mártir fosse, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sofreu a morte eterna, uma morte vicária. Na verdade, ali no Calvário, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, desceu ao inferno ao suportar o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas deu grito da angústia, mas de seus olhos saíram torrentes de lágrimas. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas chorou o Getsemane, mas sangrou. Foi ali no Getsemane que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tingiu a terra com as suas lágrimas e com o seu sangue. Foi ali no Getsemane que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, travou por nós a mais terrível batalha, a batalha de sangrenta dor. Foi ali no Getsemane que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enfrentou a angústia do inferno rondando o seu peito. Foi ali no Getsemane que o inferno lançou sobre ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, todo o bafo de Satanás.
Foi ali no Getsêmani que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, bebeu sozinho todo o amargo cálice da ira de Deus em nosso favor, em nosso lugar. O que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, experimentou no jardim do Getsêmani e na cruz foi a morte eterna. Seu brado, Deus meu, por que me desamparaste? Refletiu uma completa separação de Deus. E essa é uma morte inimaginável. Nós não podemos compreender a profundidade da agonia de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quando ele experimentou a morte eterna. Nós concluímos dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua separação de Deus, experimentou o próprio inferno. Ouça agora, em quarto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, foi ouvido em seu clamor por causa de sua piedade. Hebreus capítulo 5, versículo 7. E Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte Thanatos, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. O sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, colocando-se na brecha em favor dele. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, endereçou ao Pai suas orações, tanto no Getsêmani como na cruz, uma cruz romana. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, orou, clamou, chorou e sangrou no Getsêmani. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi ouvido por causa de sua piedade. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pediu o afastamento do cálice, a morte eterna, resultado do juízo divino sobre o pecado. O Pai, Deus Pai, porém, não o livrou da morte, mas do poder da morte pela ressurreição. Assim, proclamou o apóstolo Petros em seu sermão. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se submeteu totalmente à vontade do Pai para entrar na morte, a fim de remover a maldição, cumprir a sentença pronunciada contra ele e redimir seu povo. Por causa da expiação de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e da vitória sobre a morte e a sepultura, os cristãos selados pelo selo de Deus jamais conhecerão o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Fomos inocentados e libertos por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nosso sumo sacerdote. Quero que se lembre disso. Fica, portanto, a pergunta: em que sentido Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi atendido em sua oração? A resposta inequívoca é na sua perfeita aceitação da vontade do Pai. A oração de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
não é para ser isento da morte física, mas para dela ser libertado pela ressurreição. A oração foi respondida, pois ao terceiro dia ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ressuscitou e surgiu a clamar: eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Assim, a morte foi o início da glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em quinto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, aprendeu pelas coisas que sofreu. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aprendeu pelas coisas que sofreu. É claro que esse aprendizado não está relacionado à divindade de Jesus, pois como Deus, ele, Jesus, conhece tudo, sabe tudo e nele habitam todos os tesouros da sabedoria. Mas como homem, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É óbvio que Jesus Cristo não aprendeu no sentido do aprendizado pelo erro. Ele, Jesus Cristo, jamais errou. Em Jesus Cristo nunca houve dolo em sua boca. Ele, Jesus Cristo, foi tentado em tudo, mas jamais cedeu à tentação. Mas seus sofrimentos vicários o fizeram, como homem, conformar-se com a vontade de Deus Pai. Por isso, ele, Jesus Cristo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quero que se lembre disso. Agora, o resultado da obediência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é proclamado pelo apóstolo Paulo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5,19. O Filho Jesus aprendeu a obedecer, pois sempre foi obediente, tampouco lhe foi imposta uma lição de obediência por meio do sofrimento, pois a respeito dele está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Salmo 48 e Hebreus 10:7. Portanto, aprender obediência é experimentar toda a extensão e profundidade daquele sofrimento que ele, Jesus Cristo, como Salvador, exigiu de si mesmo e ao qual se submeteu a fim de assegurar a plena redenção, salvação do seu povo. Guarde isso em sua mente. Em sexto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, tornou-se o autor da salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, soteria aionios, para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 9. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a fonte da salvação para todos aqueles que a ele obedecem. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o capitão, o chefe, o originador e a causa da nossa salvação. Não há salvação em nenhum outro homem dado entre os homens,
só o nome glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Aquilo que não vem através de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é nenhuma salvação verdadeira. Nenhum sacerdote pode aproximar o homem de Deus, exceto Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Todos os sacerdotes do sistema levítico apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes apontavam para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tudo era sombra da plena realidade que se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi o sacerdote perfeito. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ofereceu o sacrifício perfeito. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos purifica de todo pecado. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi substitutiva. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, por meio da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fomos reconciliados com Deus e temos nele Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como diz a Bíblia, o autor da nossa salvação. Aleluia! Glórias a Deus. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Em sétimo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como sumo sacerdote, foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 5, versículo 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Melquisedeque é mencionado em apenas duas passagens de todo o Antigo Testamento: Gênesis 14, 18 a 24 e Salmos 110, versículo 4. O nome de Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era rei de Salém, que significa paz. Portanto, Melquisedeque era rei e sacerdote. Somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e em Melquisedeque, uma figura anterior à lei, é que esses dois cargos são unidos em uma só pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é rei e sumo sacerdote. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o sumo sacerdote entronizado. A ordem levítica encerrou sua atividade. Era sombra da realidade que veio em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Um sacrifício perfeito e cabal foi realizado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi imolado. Agora, uma nova ordem perpétua foi inaugurada. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é sacerdote para sempre, como diz a Bíblia, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está nos céus, a pátria celestial, intercedendo por nós, por isso pode salvar-nos totalmente. O sacerdote de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é para sempre, porque nunca poderá ficar melhor do que já é. Sendo perfeito, nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Por ser da ordem de Melquisedeque, não tem sucessão, como tinha a ordem de Arão. Gostou do conteúdo e significado de Hebreus, capítulo 5, versículo de 1 a 10, Jesus Cristo, o nosso incomparável sumo sacerdote, e aqui agora está preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o nosso incomparável sumo sacerdote. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.